primeiro lugar, é preciso deixar claro para o nosso investidor que a compra de dólar não é a mesma compra de dólar do passado, né? No passado, existia a possibilidade de você comprar dólar, seja à vista mesmo, ou seja no mercado futuro, como um instrumento de hedge de proteção. Hoje, quando a gente fala em compra de dólar, a gente precisa deixar claro que não envolve comprar necessariamente a moeda norte-americana, mas sim você alocar recursos em ativos que são denominados em dólares, sejam ações, sejam bonds, né, ETFs, multimercado e assim por diante. Então, hoje, para o investidor, mesmo pequeno, que queira diversificar os seus investimentos no mundo, está muito mais simples do que já foi no passado. Isso facilita a vida do brasileiro que busca deixar sua carteira um pouco mais estável frente às volatilidades econômicas, políticas, sociais, que é a única certeza que a gente tem no Brasil, né? A gente não sabe quando será a próxima crise forte, mas a gente sabe que vai ter várias crises aí, porque a gente vive num país que é mais instável, né, em todos os sentidos. E nós sabemos que, historicamente, há uma tendência do real se desvalorizar mais do que outras moedas, né? Apesar do mundo ter entrado aí num certo ciclo brasileiro de expansão de gastos, né, expansão de crédito a níveis insustentáveis, o Brasil, historicamente, né, faz isso de uma forma ainda mais imprudente. Então, a situação que nós estamos passando em 2022, da inflação brasileira, se até um pouco menor do que a inflação americana, é algo sui generis. O normal é a inflação brasileira ser sistematicamente maior do que a inflação. Eles estão passando por uma coisa que, na verdade, a gente vive historicamente. Exatamente. PhD. A gente é craque. Para o nosso investidor aí ter uma ideia, é tão fora da realidade americana ter uma inflação alta que não existe indexação por inflação nos contratos. Você não vai pegar praticamente nenhum contrato e vai ter lá, né, corrigido pela inflação. Não existe isso. Então, é algo diferente, novo, menos passageiro do que o Fed quer, do que outras autoridades querem, mas não é o comum, né? E nós acreditamos que, pelas características brasileiras, independentemente de qual será o governo, continua essa pressão do Estado gastador, né? Do Estado gastar mais do que deve, ter que se endividar e ter que pagar juros mais altos, né? Então, quando vem o candidato, por exemplo, o Ciro Gomes, lá no debate, falou, não, o problema no Brasil são os juros, a gente paga juro muito alto. Não, o problema não é o juro em si. O juro, ele é derivado de um outro problema, que é muito maior, de um Estado gastão, um Estado que gasta sistematicamente mais do que arrecada, desde sempre. Isso gerou uma dívida gigante, e como o mercado fica com o pé atrás, exige um prêmio de risco maior, né, do governo brasileiro pela sua emissão de dívida. Então, para resolver o problema, não adianta cortar o juro na canetada, porque foi exatamente isso que a Dilma fez e gerou todo o problema que a gente viu, né? O que precisa é reduzir aí o tamanho do déficit público, né? E, obviamente, que há uma pressão política muito forte para sempre expandir os gastos públicos. Então, é isso que faz com que o investimento em dólar ou uma diversificação seja tão importante, porque a gente vai sempre ter essa pressão no Brasil, né, pelas características políticas brasileiras, e hoje, como a gente está numa situação muito complexa, né, o final de um grande super ciclo aí de crédito, já temos alguma correção importante em vários setores, temos uma inflação muito mais alta no mundo, algo que alguns economistas achavam que seria impossível até criar, né, vem depois aí de uma questão da pandemia, que também foi bastante problemática em termos de decisões que foram tomadas. Existe aí muita oportunidade, existe risco, mas existe muita oportunidade, porque quando você balança, né, aí a carroça é que as melancias vão se ajeitando, e aí você tem a possibilidade de buscar ativos que estejam em preços atraentes. Aí você precisa desenvolver uma capacidade maior, muitas vezes junto ao seu assessor, de aproveitar as oportunidades. Eu digo para vocês, hoje no mundo existem oportunidades. A gente estava falando, só para dar um exemplo, não é uma recomendação, mas é só uma situação que a gente estava discutindo na semana passada. Você pega uma Oracle da vida, né, uma empresa super estabelecida, uma empresa com um fluxo de caixa muito pujante, mas que está um pouco mais endividada do que deveria, pagando aí taxas de juros de 5%, 6% para títulos um pouco mais longos, coisa que é inimaginável a questão de 3 anos atrás, 2 anos atrás, né? Sim, é preciso comprar dólares, mas dólares no sentido de investir no mundo. Como as pessoas que estão nos países desenvolvidos fazem, né? No Brasil é menos de 1% dos investidores que alocam
pelo menos parte dos seus recursos fora do Brasil. Já nos países envolvidos, nos países europeus, nos Estados Unidos, pelo menos a metade dos investidores tem recursos alocados, pelo menos parte da sua carteira, em outros países. Então é uma cultura que o brasileiro precisa desenvolver. Perfeito. Deixa eu completar uma coisa, tá? Que, claro. Eu acho que o comentário do Leandro é extraordinário, e isso vale para completar, que é a internacionalização, né? É você definitivamente, e aliás vocês da Liberta têm feito isso muito bem, né? Tem tratado o mercado internacional na condição, né, de oportunidade da mesma forma como você leva a mesma experiência do mercado brasileiro, né? E eu acho que isso, a internacionalização, ela parte desse movimento, quer dizer, é muito além de simplesmente você ficar posicionado em dólar e dizer, puxa, eu vou me proteger. Ele vai muito no sentido das oportunidades que vão aparecendo no exterior, né? E outra coisa que é importante, quer dizer, não é necessariamente porque você dolarizou que tem que ser um ativo uma empresa americana. Você tem algumas oportunidades de ETFs que vêm da Índia, que vêm de outros países importantes que às vezes te trazem algum retorno importante. Claro que tudo com devido estudo, responsabilidade, etc. Mas é muito no sentido que eu acho que é mais do que comprar dólares, é você entender que a necessidade de internacionalização ela acaba sendo algo super importante. Duas razões específicas, uma óbvia pela diversificação e a outra porque depois de muito tempo nós temos uma interrupção de ciclo de crescimento lá nos Estados Unidos, isso leva à desvalorização de diversas empresas, inclusive com altíssima qualidade, que acabam se tornando ótimas opções de compra. Então, você mistura oportunidade com diversificação. É um cenário uma consciência que o investidor tem que começar a ter, né? Perfeito. Sem dúvida, né? Porque o que acaba acontecendo é que o mercado americano funciona como um hub para o mercado global. Então, através do mercado americano, que concentra mais da metade de tudo que é transacionado no mundo, você consegue comprar um ETF de Coreia do Sul, de China, de Japão. Empresas desses países, né, têm papéis que são negociados aqui nos Estados Unidos. Você consegue até mesmo colocar recursos denominados em outras moedas, então títulos denominados em euros, em ienes. Então você consegue efetivamente montar uma carteira global. Então quando a gente fala em dólar, a gente está falando do mundo, né, porque no final das contas o dólar é a reserva global de valor, e apesar, né, de muita gente falar, não, é o fim da era do dólar, eu acredito que nós não vamos ver na nossa vida essa situação sendo modificada. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.